Oi, pessoal. No início de tudo, vai existir um todo inexistente. Inexistente por quê? Porque ele tem todas as capacidades, todas as potencialidades para se manifestar, mas ele ainda não expressou esse desejo de manifestação. E a partir do momento então em que ele resolve ser, em que ele resolve existir, em que ele resolve se manifestar, ele começa a se expandir através de ciclos e assim vai acabar acontecendo todo o processo evolutivo, como as ondas do mar, a partir de sucessivos pralayas e manvantaras, períodos de expansão, períodos de recolhimento, onde a vida e energia se transforma em forma e depois retorna como consciência para o local de onde veio. Dessa maneira, então, tudo aquilo que é manifestado, tanto no nosso planeta quanto no universo, vai ser objetivado através de ciclos existenciais, ciclos repetitivos, talvez previsíveis, porém que guardam dentro de si todo um processo imprevisível no tocante à questão da consciência, já que nós não sabemos para onde eles vão nos conduzir. Dessa maneira, o uno se faz ternário, depois ele se faz setenário. E isso vai acabar acontecendo também no homem, onde aquele espírito primordial, aquela essência monádica, vai acabar se transformando primeiro como corpo, alma e espírito, e depois vai se subdividir em 7 corpos, em 7 aspectos, para que ela possa se manifestar aqui no nosso plano de existência. E através desse aspecto setenário, colher as experiências que lhe são necessárias para voltar como consciência ao local de onde partiu. E esses aspectos setenários, então, vão acabar regendo desde a mudança das nossas células, vão acabar regendo os nossos ciclos de consciência, vão acabar regendo as questões ligadas aos circuitos neurais. Nosso corpo físico vai acabar se subdividindo em aspectos setenários também, já que ele é constituído por 7 estados da matéria, dos quais nós apenas conhecemos talvez sólido, líquido e gasoso, mas sabendo que existem outros estados de matéria relacionados aos aspectos mais sutis da nossa existência. Na medicina chinesa, então, o nosso corpo ele vai ser constituído a partir do ciclo de 5 elementos: água, madeira, fogo, terra e metal, que se de uma certa maneira, quando estes se encontram em harmonia dentro de um ciclo construtivo, eles acabam nos trazendo a saúde. De um outro modo, quando eles estão desarmônicos entre si, eles acabam nos trazendo a doença. Então, o taoísmo vai nos falar a respeito, então, de movimentos harmônicos ou desarmônicos e de ciclos ligados aos elementos associados às estações do ano, que, por sua vez, acabariam regendo a mecânica do nosso corpo físico e também do nosso corpo emocional, já que a cada um desses elementos está associado um aspecto de alma, um sentimento e até mesmo um tipo de comportamento. Dessa maneira, então, de acordo com as estações do ano, nós teríamos a capacidade de ficar mais eufóricos, ficarmos mais deprimidos, mais pensativos e assim por diante. Eles começam, então, a tecer uma relação entre os aspectos objetivos da nossa vida e os nossos estados de alma e os nossos aspectos subjetivos. O Enneagrama também vai nos falar de 9 tipos de comportamentos que seriam mais ou menos demarcadores de talvez 9 tipos de personalidade, mas que também vão se alternando dentro de uma espécie de estrela, para um lado ou para outro, conforme a gente estiver agindo no sentido mais positivo, quando nós estamos confiantes, quando nós estamos com fé e coisas desse tipo. E em contrapartida, nos levariam para um outro aspecto mais negativo, mais talvez autodestrutivo, quando a gente está movimentado por pensamentos e sentimentos mais ligados aos nossos medos, às nossas ansiedades e às nossas questões mais egóicas. A astrologia vai nos dizer a respeito de estarmos todos presos num ciclo repetitivo que acaba sendo estabelecido
a partir do momento em que a gente nasce, em função do nosso mapa astral. Naquele momento em que nós damos a nossa primeira inalação e nós contemplamos o firmamento, e nós e o firmamento somos uma só e única coisa. E esse mapa astral, então, ele seria uma espécie de demarcador de todos os nossos ciclos ligados às nossas questões personalísticas, ligados aos nossos comportamentos repetitivos e coisas desse tipo. Já que é bastante interessante a gente perceber que a astrologia, como ela está baseada em órbitas dos planetas, essas órbitas são movimentos repetitivos, são movimentos previsíveis. Então ela mesma trabalha em relação a esses ciclos, nos ensinando a lidar com eles, quer seja de um modo positivo, que nos leva ao crescimento, à expansão da consciência, quer seja de um modo negativo, que nos leva sempre a uma mesma repetição e que vai fazer com que a gente aprenda mais pelo aspecto da dor do que pelo aspecto do amor. A gente percebe aqui então que a astrologia, ela está falando a mesma coisa que nos fala o pensamento chinês, a mesma coisa que nos fala o enneagrama, a mesma coisa que nos fala toda a cosmogênese teosófica. Já que a gente poderia associar o movimento direto dos astros aos manvantaras, e os movimentos retrógrados aos pralayas, onde a gente é obrigado a fazer uma revisão daquilo que nós vivemos para que a gente possa modificar aquilo que precisa ser modificado. Enquanto os planetas com aspectos harmônicos vão mostrar nossos potenciais e os aspectos desarmônicos do mapa vão mostrar os nossos desafios. E dessa maneira, então, ele vai acabar mostrando a mecânica evolutiva da nossa alma, que quando realizada de modo inconsciente nos aprisiona, e quando realizada de modo consciente, ela nos liberta, nos traz mais consciência, nos traz aprendizado, nos traz evolução. Vocês percebem? Existe uma mecânica dentro de tudo isso, só que o que vai fazer com que haja uma grande modificação a respeito dela é o nosso estado de consciência. Pois, conforme eu já falei para vocês, às vezes a gente vê mapas bastante difíceis, bastante densos, e a gente acaba ficando maravilhado com aquilo que aquela pessoa, que o mapa representa, está conseguindo extrair, está conseguindo aprender em termos de vida e de existência. Ao passo, quando a gente percebe outros, onde tudo corre tranquilamente, e aquelas pessoas, então, elas estão meio que adormecidas, estão frustradas, estão completamente desinteressadas em relação a si mesmas, aos seus processos e até mesmo às questões que as rodeiam. Aí a gente diria, então, que a consciência ela não vai mudar a mecânica, mas a partir do momento que ela muda a nossa maneira de ver, sim, a mecânica de uma certa maneira acaba mudando também. Ela acaba agindo a nosso favor. Assim como acontece com os elementos chineses, que quando eles estão fluindo no sentido dominante ou construtivo, eles nos trazem a saúde, ao passo que quando eles estão no sentido de contradominância, eles acabam nos trazendo a nossa doença. É o mesmo ciclo. Embora a gente não tenha controle nenhum sobre ele, volto a dizer, a nossa maneira de olhar para ele é aquilo que vai fazer toda a diferença. Quando a gente fala a respeito da manifestação de um avatar, diz exatamente isso. Os avatares também estão presos às questões cíclicas, dos ciclos astrológicos, das eras, dos momentos em que a humanidade está apta a recebê-los ou não. Eles estão presos a um ciclo de existência, eles estão presos a um ciclo biológico de um corpo físico. Porém, a consciência que eles trazem nos ensina a mudar tudo isso, ou de uma certa maneira rever tudo isso, de modo que isso acabe se transformando de uma certa forma. Como dizia um grande mestre, na verdade, nada vai mudar quando chegar a chamada nova era, porque na verdade quem precisa mudar primeiro somos nós. E para que nós possamos mudar, é necessário que nós tenhamos uma nova visão do mundo. E no momento em que nós temos uma nova visão, uma nova luz, um novo horizonte, aí sim tudo se transforma. Ou seja,
Aquelas pessoas, então, que conseguem ter essa nova visão, teoricamente elas já estão na nova era, ao passo que aqueles que não têm essa visão acabam ficando presos aos ciclos passados, até que, por uma espécie de repetição, onde as mesmas lições lhes são impostas sempre, 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 assim como acontece numa escola, quando a gente fica de DP de alguma matéria, essa lição acaba sendo meio que assimilada por osmose e nos obrigando a mudar através da dor e do sofrimento. Quando a gente fala então em termos de humanidade, no aspecto mais geral, a gente percebe que as grandes massas elas são movidas pelos movimentos mecânicos, que nos levam mais à dor e ao sofrimento. Por isso que a gente está sempre repetindo as questões ligadas da Revolução Francesa, da Atlântida, do Egito, do Cristo, da Segunda Guerra e assim por diante. Ao passo que quando percebemos a lição que existe por trás de tudo isso, aí sim existe uma mudança, existe uma transformação, existe um novo ciclo, existe finalmente uma nova era. O nosso mapa ele é bastante interessante porque ele vai nos falar exatamente desse ciclo baseado em função do Quiron, que no meu entender acaba sendo o grande protagonista do nosso mapa astral. Porque ele vai contar da nossa dor existencial, vai contar do nosso impacto, nossa recusa de estarmos aqui nesse plano. E ele vai acabar registrando o primeiro momento que nós sentimos uma dor imensa, logo que aqui pisamos. E essa dor então vai ficar guardada em algum canto, vai ficar guardada em algum setor da nossa vida. E todas as vezes que ela é tocada, o que acaba acontecendo então, nós corremos para os aspectos retrógrados do nosso mapa, porque todas as vezes que nós nos sentimos apreensivos perante o futuro, nós retornamos para o passado. A humanidade ela vai sempre buscar segurança no passado em todos os seus grandes momentos de transição, que é exatamente o que nós estamos vendo agora, quando as questões aí de 80, 90 anos atrás, 100 anos atrás, elas estão sendo revividas, elas estão sendo realimentadas como se elas fossem a solução para todos os nossos problemas. Conosco vai acontecer a mesma coisa. Só que o que acaba acontecendo, esses aspectos ligados ao passado, são os aspectos retrógrados do nosso mapa, que representam nossas dívidas, que representam nossas pendências, representam nossos comportamentos, nossas visões de mundo a serem corrigidas. Ou seja, quando isso acontece, aí está o momento então da gente pegar e perceber que tudo aquilo que precisa ser modificado está sendo, de uma certa maneira, esfregado na nossa cara, para que a gente veja realmente, olha, a mudança está aqui, esse é o ponto que precisa ser revisto, isso é aquilo exatamente que precisa ser modificado. E não para que a gente acabe vendo esses pontos como sendo a nossa tábua de salvação. Quando a gente vê esses pontos que estão relacionados a comportamentos, a ideias, a padrões, e a gente começa a considerá-los como sendo aquilo que realmente vai nos salvar, vai nos libertar de uma certa maneira dos nossos medos, das nossas provas, dos nossos conflitos, nós estamos sim repetindo as experiências do passado. Estamos caindo na nossa própria armadilha. Porém, quando a gente passa a olhar para aquilo como sendo um grande desafio, e a gente entra então em contato com os nossos aspectos harmônicos do mapa, que vão dizer qual a potencialidade que eu tenho para superar tudo isso, nesse momento é como se a gente se tornasse senhores de nós mesmos. E nós deixamos de ser consequências de um ciclo mecânico e passamos a ser alguém que vai agir em favor dele, em função do nosso crescimento, em função do nosso progresso, em função da aquisição de uma nova consciência. É interessante a gente perceber que quando a gente está inseguro, né, o mapa astral mostra muito isso para a gente, o que acaba acontecendo, a gente vai correr sempre para o nosso ponto, da nossa bagagem, da nossa cauda de dragão, e no momento em que isso acontece, então, aqueles planetas retrógrados, eles são ativados. Então a gente vai encontrar com pessoas, com comportamentos, com situações que vão estar relacionadas aos nossos aspectos do passado que precisam ser resgatados. E aí então
a gente tem dois caminhos. Ou eu reajo com aquele aspecto dentro de um comportamento meu, dentro de um padrão vicioso, que de uma certa maneira acaba sempre reforçando aquele aspecto, ou então eu aprendo a reagir de uma outra maneira, que acaba sendo sempre o dar ao outro aquilo que você gostaria de receber. É difícil, por quê? Porque esses comportamentos eles estão muito entranhados no nosso inconsciente, na nossa mecânica psíquica. Mas a partir do momento em que nós começamos a identificá-los, a partir do momento em que nós somos capazes de levar um pouquinho de luz para essa inconsciência, essa dinâmica toda ela acaba se transformando. E nós, ao invés de sermos uma mera consequência dessa mecanicidade, passamos a caminhar com ela, de um modo mais consciente, de um modo mais autônomo. Mas tudo isso vai acontecer de acordo com a nossa predisposição em olharmos para nós mesmos, admitirmos os nossos defeitos, as nossas falhas, admitirmos aquilo que precisa ser revisto e verdadeiramente nos transformarmos. Ou seja, quando nós mudamos o nosso estado de consciência, tudo se modifica à nossa volta. Eu lembro de um momento quando eu estava lá com a minha depressão, onde eu comecei a questionar Deus, eu comecei a questionar a existência de tudo, do bem, do mal, o que haveria por trás de tudo isso, as questões ligadas a castigo ou premiação, vidas em outros planos e coisas assim. E na verdade, é claro que eu não obtive essas respostas, porque tudo que a gente tem a respeito disso são especulações. Acredito que tudo é muito mais complexo do que a gente pode imaginar, já que somos muito infantis espiritualmente falando. Então, com certeza, nada vai ser da maneira como nós imaginamos, ou talvez como as religiões construíram e coisas desse tipo. Então, o que vai fazer diferença para mim? O que vai fazer diferença para mim é exatamente a maneira como eu vejo tudo isso. E a maneira como eu vejo tudo isso vai interferir no meu modo de agir perante o mundo. Ou seja, deixando de agir em função da existência de um castigo, de um prêmio do outro lado, mas agindo em função da harmonia, do equilíbrio, da calma, agindo em função de transformar a minha existência nesse sentido, a minha experiência nesse plano, em algo mais equilibrado e harmônico possível, e consciente também, o que fará dessa experiência algo que teria valido a pena, ou melhor, que terá valido a pena, independente de que haja uma continuidade dessa existência em outros planos ou não. Mas para isso, eu preciso praticar aquilo que eu acredito. É muito interessante quando a gente vê nos mapas as pessoas que têm os planetas transpessoais retrógrados, Urano, Netuno e Plutão, e a gente orienta essas pessoas que esses planetas retrógrados significam exatamente um compromisso espiritual que não foi assumido. Então, logo elas acreditam que precisam fazer parte de um grupo, que elas precisam fazer mais yogas, mais rezas ou coisas desse tipo, como se isso fosse o tal compromisso espiritual. O que acaba acontecendo é que esses planetas retrógrados vão nos dizer que a gente atingiu um potencial nesse sentido, porém se negou a transmiti-lo, se negou a compartilhar com as pessoas à nossa volta. A gente usou aquilo que a gente conseguiu nesse aspecto como algo para nos trazer prazer, para nos trazer destaque, para nos trazer predominância perante os outros, para satisfazer as necessidades do nosso ego inferior. Então, o que acaba acontecendo? As pessoas que têm esse aspecto, elas precisam de uma espiritualidade ativa para que esses planetas eles possam ser curados. Não é trancado lendo, estudando, assistindo missa, ritos e coisas desse jeito que essa espiritualidade ela vai se manifestar. Porque no momento em que essa pessoa ela teve essa espiritualidade, ela acabou não fazendo jus da mesma devido aos seus comportamentos e às suas atitudes. Agora então, ela vem primeiro para curar, para ensinar, para transmitir, para ter empatia, para cuidar dos outros.
E no momento que ela põe em prática todos esses comportamentos, aí sim, aquela espiritualidade que ela teve acumulada em vidas e vidas, acaba finalmente se manifestando. Mas volto a dizer, a espiritualidade não é para ela. Aquilo que nós conquistamos nesse sentido não é para nós. Para que a gente adentre no céu, para que a gente adentre num plano elevado de consciência. Tudo aquilo que a gente adquire no sentido espiritual deve ser compartilhado. E essa é a lição que os aspectos tensos do nosso mapa eles vão nos mostrar e os aspectos relacionados aos planetas retrógrados também. O que eu preciso compartilhar? O que eu preciso doar? Caso eu me negue a fazer esse tipo de trabalho, o que acaba acontecendo, eu fico preso num ciclo vicioso que acaba não me levando a lugar algum. Quando a gente fala em termos de humanidade, que vai chegando esses momentos aflitivos, como, por exemplo, esse que nós estamos passando, ocorre a mesma coisa. E essas sombras que elas surgem nesse momento, estão nos mostrando aquilo que precisa ser modificado através de uma mudança de atitude, e não algo que precise ser combatido ferozmente por uns e defendido categoricamente por outros, porque tudo isso vai nos manter exatamente no mesmo local onde nós estamos. Mas é bastante interessante a gente perceber. Com certeza, como eu já disse, a humanidade como um todo não consegue perceber o momento bonito que a gente está passando, já que nos está dando essa oportunidade de dar um grande salto a partir do instante que a gente percebe essa mecânica maravilhosa que está por trás de tudo isso, que nos possibilita a oportunidade de modificarmos tudo, uma vez que nós tenhamos condições de ver o mundo com outros olhos, mas alguns poucos sempre acabam realizando esse trabalho. Porém, é preciso que entendam que uma vez realizado esse trabalho, ele precisa ser colocado em prática, ele precisa ser colocado em atividade, para que a mudança que ocorreu dentro de cada uma dessas pessoas, ela possa acontecer do lado de fora. O que eu acho muito bonito de todos esses processos é que cada um vai viver essas questões dentro da sua história, dentro dos seus arquétipos pessoais, digamos, e coisas assim, que embora sejam diferentes, eles acabam nos levando sempre à mesma conclusão. E essa conclusão que verdadeiramente nos hermana, essa conclusão que nos torna unos, talvez, porque ela acaba sendo o pão da sabedoria que é compartilhado entre todos. E nesse momento em que nós chegamos às mesmas conclusões, embora por caminhos diferentes, é como se todos nós fôssemos uma só pessoa. Todos somos o Uno e o Uno está em todos nós. Finalmente, nova era. Fica aqui então mais um tema para a gente pensar. Espero que vocês tenham gostado. Vamos que vamos, mente livre, coração leve e até a próxima.